Olá, turma! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje juntos para mais uma aula de matemática. Isso mesmo! Sou a professora Marilane Moraes e eu te convido a ficar ligadinhos na aula de hoje. Vocês conseguem lembrar o assunto da nossa aula anterior? Estávamos estudando sobre maneiras de organizar dados. Isso mesmo! E nós vimos que podemos organizar os dados fazendo uso de tabelas. Não foi isso? Vimos sobre tabelas simples, que têm apenas duas colunas e uma única informação. Mas também vimos tabelas de dupla entrada. Vocês se lembram? Isso mesmo! Estávamos falando que nessas tabelas de dupla entrada existem mais de duas colunas, não é mesmo? E existe mais de uma informação. Muito bem! E agora nós vamos continuar esse assunto, continuar estudando sobre organização de dados. Mas agora vamos fazer uso de uma outra forma de organização. Vamos fazer o uso de gráfico, mas em especial e em particular do gráfico de barras. Isso mesmo! Você já viu, você já ouviu falar, você sabe fazer um gráfico de barras? Não se preocupe, fique aí em casa atento, mantenha sua atenção na aula de hoje, porque se você ainda não sabe, você vai aprender e não vai ficar nenhuma dúvida, eu posso te garantir. Vamos juntos comigo analisar esse gráfico. Vamos lá? Olhem só. Nós temos aqui um gráfico. Vamos analisar esse gráfico. Olhando para esse gráfico, temos um título também. Qual é o título? Organização das torcidas. E nós podemos verificar aqui uma linha na vertical, vocês conseguem ver? Uma linha na vertical e ao lado dela tem alguns números, olhem só. Conseguem identificar? E temos aqui uma linha na horizontal, onde já temos a apresentação de algumas palavras. E o que será que são essas palavras na linha horizontal? O que será que são esses números que apareceram ali na linha vertical? Você sabe me dizer? Não se preocupe, eu estou aqui justamente para te ensinar. Olhem só comigo. Aqui na nossa linha vertical apresentam esses números, certo? Esses números nós chamamos de escalas. Isso mesmo, os gráficos possuem escalas. E essa nossa escala em especial, ela vai de 1 em 1. Vocês conseguiram perceber isso? Olhem só. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. A nossa escala está aumentando de 1 em 1. Mas será que todas as escalas são iguais? Não. As escalas elas podem variar de acordo com as informações e os registros feitos naquele gráfico. Vamos analisar agora o que aparece na nossa linha horizontal, na nossa linha deitada. Olha só. Aqui nós temos a presença nesse gráfico em especial de algumas palavrinhas. Temos aqui azul, vermelho, amarelo, verde e também a escrita marrom. E esses nomes, vocês sabem o que eles significam? Eles são as informações que nós temos, isso mesmo. Na linha horizontal ficam as informações que foram contidas através de uma pesquisa, de algum questionamento feito a um grupo de pessoas. E aqui nós estamos falando de torcidas. Então vamos ver que situação e o porquê que esse gráfico de barras foi criado. Vamos explorar cada partezinha dele. E eu conto com a sua participação aí de casa. Preste bastante atenção. No jogo de futebol da turma, as crianças organizaram a torcida por cores de suas preferências. Essas cores foram organizadas em um gráfico. Então, nós temos aqui organização das torcidas, sendo o nosso título. Nós temos uma escala que vai aumentando de 1 em 1. Nós temos as cores das torcidas, que foi a cor azul, vermelho, amarelo, verde e marrom. Então, agora, nós vamos explorar cada informação dessa que nos foi dada. Vamos juntos comigo? Vamos à primeira perguntinha que eu tenho para vocês aí de casa. Olhem só. Qual a quantidade de crianças que tem a torcida vermelha? Onde que está a torcida vermelha? Muito bem, temos aqui a escrita vermelho e temos uma coluninha, uma barra. E você consegue identificar aí quantas crianças estavam na torcida vermelha? Vamos observar juntos, olhem só. 1, 2, 3, 4. Então, quantas crianças nós temos na torcida de cor vermelha?
4 crianças, isso mesmo. Nós percebemos aqui que temos bloquinhos para ficar mais fácil de vocês contarem aí de casa. Vocês conseguiram perceber? Temos linhas, ó, então fica bem mais fácil de você conseguir observar pela telinha. Vamos prosseguir. Qual a torcida que tem mais crianças? Olha só, se eu quero saber a torcida que tem mais crianças, certamente é aquela em que a nossa coluna, a nossa barra está maior. Qual a barra, de qual cor é a barra que está maior no nosso gráfico? Você já conseguiu identificar aí de casa? Se não, observa novamente comigo, olhem só. Temos a barra azul, a vermelha, a amarela, verde e marrom. Qual dessas barras tem maior tamanho? Vamos lá, conseguiram identificar? Então, qual é a torcida maior, crianças? A torcida que tem mais crianças, a torcida maior é a torcida de cor amarelo, muito bem. E qual a torcida que tem menos crianças? Vamos lá? A torcida que tem menos crianças será aquela cor que nós vamos perceber no nosso gráfico que tem a menor quantidade de barras, certo? Qual foi a menor torcida? Onde que tem menos crianças? Vocês conseguem identificar? Muito bem, a nossa menor torcida, então, é a torcida de cor verde. E olha só, vamos prosseguir. Quantas crianças tinham ao todo nas torcidas? E agora? Como que nós poderíamos descobrir isso? É simples, é só nós observarmos barra por barra das identificações. Vamos fazer juntos? Vamos observar quantas crianças tinham em cada uma das torcidas e depois nós vamos fazer a soma. Vamos lá juntos? Olhem só, aqui na torcida azul temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos 6 crianças, certo? Na vermelha, nós já vimos que tínhamos 4 crianças. Muito bem. 4, 6. E na amarela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na amarela, nós temos 8 crianças. Muito bem. Na verde, nós temos apenas 2. E na marrom, nós temos 3. Eu estou colocando números em cima para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, para saber o total, nós vamos calcular a quantidade de crianças. Vamos fazer juntos? Olha só. 6 mais 4 fica quanto? 10. Muito bem. Mais 8 fica quanto? 10 mais 8? 18. Parabéns, crianças. 18 mais 2 fica quanto? 20. Isso mesmo. E 20 mais 3? Chegamos ao nosso total. Então, quantas crianças participaram aí dessa torcida? O total de 23 crianças. Olha que legal. E você? Você gosta de torcer para algum time? Você gosta de participar desse tipo de pesquisa? Vamos prosseguir. Nós acabamos de ver aqui um gráfico em barras. Muito bem. E agora nós vamos ver se estamos aí craques em realizar um gráfico. Isso mesmo, já aprendemos a fazer uma tabela, pois agora vamos fazer juntos um gráfico. E para isso, eu trouxe aqui alguns elementos. Nós temos aqui, olhem só, alguns objetos. Nós temos aqui dinossauros, certo, crianças? Nós temos aqui alguns bonecos, olhem só. Nós temos aqui alguns bonecos e nós temos aqui carros. Isso mesmo. E aqui o Nicolas resolveu fazer um gráfico. Muito bem, um gráfico. Mas por que ele queria fazer um gráfico? Porque ele queria visualizar a pesquisa de quantos brinquedos ele possuía em sua caixa de brinquedos. Estava tudo muito bagunçado e ele decidiu organizar. Após feita essa organização, ele pensou, de que forma eu poderia organizar os dados dos meus brinquedos? Eu poderia fazer uma tabela, um gráfico? Bom, ele escolheu fazer um gráfico. E para isso, ele começou, mas ele não conseguiu terminar. E agora nós vamos juntos fazer esse gráfico para Nicolas não ter mais nenhuma dúvida. Vamos juntos comigo? Vocês podem me ajudar? Vamos contar aqui. Aqui nós temos 10 carros, olhem só.
Muito bem. Aqui nós temos 8 bonecos e nós temos 6 dinossauros. Essa é a coleção de brinquedos de Nicolas. Muito bem. Então, agora, nós vamos para o nosso gráfico. O que é que nós precisamos começar? Dando um título. Isso, muito bem, crianças. Vamos lá. Então, o título do nosso gráfico são Brinquedos de Nicolas. Olha só. Aqui está o gráfico de brinquedos de Nicolas. Isso mesmo. E nós temos no gráfico, lembram? 2 linhas que aparecem. E quais são essas linhas mesmos? Olha só, nós temos uma linha na vertical, uma linha em pé. E nessa linha, o que aparece nela? Vocês conseguem lembrar? Isso, criança, parabéns! Você respondeu corretamente, aparece a escala. Mas nós vimos na questão anterior que temos o quê? Escalas que vão de 1 em 1, de 2 em 2. E essa escala em especial, ela vai de 2 em 2. Temos então na linha horizontal as informações. E quais são as informações? Quais os dados que nós temos? Os brinquedos que Nicolas separou, não foi mesmo? Então ele separou aí os carros, ele separou os seus bonecos e ele separou também os dinossauros, certo? E quantos carros? Carros é a primeira informação que nós temos, aparece? Foram 10 carros, não é isso? Então, nós pegamos a barra, Nicolas escolheu a cor verde e aqui está. E os bonecos, quantos são? Vocês lembram? Olha só. Né? 10 carros. E os bonecos? Bonecos foram 8. Muito bem. Olha só, 8 bonecos. E os dinossauros, para finalizar o nosso gráfico, os dinossauros foi a quantidade de 6. Vamos verificar se deu certo? Sim, olha só. Muito bem! E agora eu quero convidar vocês a assistir um vídeo para encerrarmos a aula de hoje. Preste bastante atenção! Olá, meus amigos, tudo bem? Estão prontos para a matéria de hoje? Vamos voltar a interpretar os gráficos. Oba! Vamos ao primeiro exercício. Quantos hipopótamos existem no jardim zoológico? 6, 3, 9 ou 12? Muito bem, a resposta correta é 6. Quantos peixes azuis existem no aquário? 5, 10, 20 ou 15? Isso mesmo, 10 peixes azuis. Quantos alunos têm as classes de natação e basquete? Um desafio, não é mesmo? 125, 175 ou 150? A resposta certa da soma dos dois esportes é 150. E aí, crianças, gostaram? Muito bom, não é? Aprendemos bastante na aula de hoje. E continue aprendendo. Acesse as nossas aulas na plataforma Eduque. Eu conto com vocês para a nossa próxima aula. Tchau, tchau, um beijo e até mais, viu?